Eu tive um paciente que ele experimentou maconha uma vez com os amigos. Ele teve um surto, ele ficou 6 meses em surto. E depois ele melhorou, mas 100%. Nunca mais. Da primeira ele ficou 100%. Da segunda, eu fiz uma especialização na abordagem Ai, que sistêmica. legal. É maravilhoso. O Centro de Cuidado Diário, ele tem uma abordagem sistêmica. Em que sentido? Eu olho a doença, eu olho o indivíduo, que vai além da doença, e o vínculo. É a partir desses 3 que eu vou desenvolver o plano terapêutico dele. Então, a abordagem sistêmica, ela olha esses 3 pontos e como eles se relacionam. Qual é o padrão de relacionamento que ele desenvolve Com as pessoas. com as pessoas. Então, esta abordagem, ela amplia a visão que eu tenho do ser humano. Eu não vou ver só a doença. Você não reduz o ser humano à doença. Exatamente. E a abordagem sistêmica, ela te dá conteúdo teórico para isso. Perfeito. Até porque nenhum de nós, por exemplo, uma pessoa infartada é o coração infartado? Não. Não? Ela continua sendo aquela pessoa, Sim, né? sim. Que tem que se cuidar. A mesma coisa em qualquer questão de saúde mental. Uma das primeiras coisas que a gente fala para o paciente quando ele é internado no hospital psiquiátrico é: você é João que tem uma doença. Você não é A doença. a doença. Ela pode estar ativa de forma que você não está nem se vendo mais. Mas se eu estou super gripada na cama, eu também não... Você não é a gripe. Eu não sou a gripe, mesmo que eu estou incapaz de fazer qualquer coisa naquele dia. Mas você não é a gripe. Mas a gripe está vencendo naquele dia. É naquele. Então, se eles estão no hospital psiquiátrico, é porque a doença está ativa e está contaminando a vida dele, suas relações, etc. Mas ele continua sendo um indivíduo e a gente não vai cansar de olhar para o indivíduo, porque é eu, com este indivíduo saudável, nós vamos cuidar da doença. Perfeito. Eu preciso fazer um vínculo com o lado saudável dele, para ele lembrar que é gente. E nós vamos cuidar do problema. Nós, não eu. Exatamente. Nenhum profissional dá conta da dor do outro. Você pode compreender, acolher, mas você não cura a dor do outro se o outro não tiver a participação ativa para isso. Próxima, Bru. Quais são os benefícios das residências terapêuticas no processo de reabilitação? É residência ou é hospital dia? Não. É residência... Tá. Residência terapêutica é um outro modelo. Já é outro também. Né, que muitas vezes o paciente não tem condições de voltar para casa. É verdade. Por N motivos. E a residência terapêutica ajuda o paciente a retomar a sua vida num ambiente mais protegido. Sim, sim. Em São Paulo tem algumas, né? Em São Paulo tem algumas. Exatamente. É raro, não tem muitas. Sim. A Vive tem também. A Vive também tem residência? Tem. Muito legal. A Vive tem uma preocupação em cuidar do paciente em todos os estágios. Em todos os estágios. Porque tem pacientes crônicos, né? Também. Muito crônicos, às vezes uma esquizofrenia crônica, não tem mais vínculo com família e que às vezes ele precisa de uma residência e precisa de assistência. Sim. Né? Não é... Isso é legal, porque até como você falou, aquela coisa de fecha todos os hospitais, fecha... Tem gente que morava no hospital, porque não tinha condições de sair. Mas é muito mais do que as pessoas imaginam. Sim. Né? E aqueles que a família não vai ver 10 anos, Sim. Não vê. Não vai pegar ele, vai pôr ele naquela casa, ele não tem nem a quer. menor condição. Ele está muito mais ligado à instituição do que qualquer laço familiar. Impressionante, então, né? Eu acho que a residência terapêutica também é necessária. Ela também é necessária. Não é a maioria, mas é para um grupo que realmente precisa, né? Sim. Próxima, Bru. Um amigo teve um surto psicótico depois de usar droga e fiquei sem saber se foi a substância ou se ele já tinha alguma predisposição. A droga pode desencadear esse tipo de transtorno?
A droga pode desencadear. Provavelmente foi o uso da substância, sim, O gatilho. o gatilho da predisposição que ele já tinha. Provavelmente ele tinha um gene. Ele tinha um gene. Só que tem que aquele gene podia passar a vida inteira sem fazer nada. Inativo. Inativo. Só que tem que usar a droga foi o detonador desse gene se manifestar. Isso é tão interessante, né? Porque tem gente que vai passar a vida inteira sem ter. Sim. Mas tem o gene. Sim. E hoje em dia a gente tem muito mais acesso à genética, né? Você faz um teste genético hoje que diz se você tem a predisposição até aquele câncer de mama precoce, tudo, né? Aí você tem gente que fala assim, eu resolvi fazer o teste genético para tudo. Aí não é que disse, doutora, que eu tenho predisposição à psicose? E eu com 55 anos falei, que bom, você nunca destampou, deixa ele quietinho, o gene tá lá. Não quer dizer que ele vai se manifestar. Porque eu achei que eu ia ficar louco. Não. Tá, mas lá. Você na boa, teve não fuma maconha não que é melhor. Fuma, não arrisca. Não arrisca. Né? Porque assim, quando destampa, aí não tem jeito. Né? Aí, eu tive um paciente que ele experimentou maconha uma vez com os amigos. E ele teve um surto. Se tratou, ficou comigo um tempão, se tratou. Ele não sabia. Ele falava assim, tem um lagarto atrás de você na parede. Não sei o que. Aí, completamente. Depois de um mês, ele foi melhorando, ele melhorou. E aí ele começou a questionar. Não, aquela droga que não estava boa. Vamos conversar. O que é droga boa? Ele usou de novo. Ele teve um surto. Ele ficou 6 meses em surto. Olha aí, a sensibilidade que ele tinha. Tirava ele. E depois ele melhorou, mas 100%. Nunca mais. Da primeira ele ficou 100%. Da segunda ficou, mas... E da terceira, a probabilidade de nunca mais voltar é grande. É grande. Né? Isso são estudos, né? Primeira, a probabilidade é... Segunda, você já vai diminuindo a coisa de 100% de recuperação. Terceira, vive, mas pode ser que fique um vestígio ali de psicose. Fica sequela. Fica sequela.